Fala, meus queridos, que alegria receber aqui você no YouTube da Colo de Deus. Seja muito bem-vindo a mais uma série de pregações que nós vamos iniciar aqui hoje. Eu tenho certeza que o seu coração vai ser abençoado com essa pregação que nós iremos fazer agora. Essa série tem o nome Antes Tarde do que Nunca. Eu tenho certeza que ela vai falar muito ao seu coração, como ela tem falado ao nosso coração enquanto Colo de Deus. E eu quero dizer para você o seguinte: se você pode, se inscreve aqui no canal da Colo de Deus, se inscreve para que a mensagem chegue mais longe. Se você puder, curte também esse vídeo, e se ao final dessa pregação a sua vida for abençoada, eu queria te pedir para você enviar para o máximo de pessoas que você conseguir essa mensagem. Envia nos grupos de WhatsApp, compartilha no seu Facebook, para que o reino de Deus chegue mais longe. Amém? Se você pode, pegue a sua Bíblia comigo, abre no Salmo capítulo 25, versículo 6. A nossa série Antes Tarde do que Nunca. O Salmo diz assim, versículo 6, Davi dizendo, Salmo de Davi: lembra-te de tua ternura, Senhor, e de tua misericórdia, que são eternas. Os pecados da minha juventude, os meus delitos, não os recordes. Segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por causa da tua bondade, Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esse salmo que nós acabamos de ler foi um salmo escrito pelo rei Davi. E interessante é que o salmo ele é quase inteiro composto por esse grande homem de Deus, um homem que a Bíblia coloca diversas qualidades, até mesmo como homem segundo o coração de Deus. Davi não foi uma pessoa qualquer, mas eu tenho certeza que a vida de Davi, e meditando ela parece que é a nossa vida. Eu vou explicar para você. O mesmo Davi, que é o homem chamado segundo o coração de Deus, é o mesmo Davi que peca contra o coração de Deus quando ele toma por esposa a esposa do seu amigo Urias. Quando Davi então ele pega a mulher do seu amigo e toma para si, ele está cometendo um pecado. Um homem que era um homem segundo o coração de Deus, ele se coloca numa posição de pecador porque optou em viver no pecado e fora da graça. O mesmo Davi que está na Bíblia o tempo todo, no auge de sua glória, é o Davi que cai em pecado, que volta a fazer as coisas erradas. O mesmo Davi que vence quase 30 batalhas, é aquele Davi que no dia que decide ficar em casa, perde a batalha. Eu costumo dizer que Davi é como nós, porque ao mesmo tempo que ele está no céu, ele cai ao inferno. Você vê que ele está na glória e cai para a desgraça, e até mesmo na santidade e cai no pecado. É por isso que a vida de Davi, ela é tão semelhante à minha vida e à sua vida. Parece que a nossa vida, a vida de Davi, é uma vida que se paralela, é quase a mesma coisa, só que com pessoas diferentes. Eu acredito que Davi, ele tenha muito a ensinar o nosso coração, e é por isso que hoje ele está nos ensinando. O mesmo Davi que está no auge da sua santidade, da sua glória e dos seus poderes enquanto rei, é o mesmo que peca contra o coração de Deus, é o mesmo que se afasta e que perde batalhas. É igual a nossa vida. Parece que a nossa vida com Deus é como a vida de Davi, é cheia de altos e baixos. O mesmo Davi que no Salmo 23 diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O mesmo Davi que diz no Salmo 90: podem cair 1000 à minha esquerda e 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. É o mesmo Davi que em outro salmo, por causa do cansaço e do pecado, pede a morte. Parece que é a nossa vida, é a vida de Davi, cheia de percalços, altos e baixos. É como uma montanha russa, porque a vida dele é semelhante à nossa. E a mesma coisa que hoje pede Davi para o Senhor, é o que eu e você temos que pedir para Deus. Preste atenção. Se você não sabe, Davi nesse salmo específico, ele está dizendo para Deus lembrar dele com misericórdia, porque tinha muitos pecados. Aquele mesmo salmo também que diz no capítulo 50 que ele tinha pecado contra Betsabeia,
tinha tomado a mulher do seu amigo e está arrependido, dizendo: Senhor, eu nasci na culpa, sou um homem cheio de pecados, a minha vida é cheia de misérias, então me perdoa porque eu fui concebido na culpa, eu sou fruto do pecado. Mas hoje parece que Davi, ele está fazendo alguma coisa diferente. Ele está pedindo para Deus e dizendo algo diferente daquilo que normalmente ele costumava dizer como um homem segundo o coração de Deus e como um rei vitorioso de batalhas, inteligente, sábio, com muitas mulheres e por aí vai. Hoje Davi talvez está como eu e você, pedindo para Deus só uma coisa: misericórdia. Tenha compaixão de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Então ele diz aqui, no versículo 6 do capítulo 25 do Salmo: lembra-te de mim, Senhor, mas lembra com ternura. Lembra com a tua misericórdia, que é eterna. E ainda diz mais: os pecados da minha juventude, os delitos que eu cometi no passado, não recordeis. E continua dizendo: lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, Senhor. Talvez você está aqui nessa pregação, assistindo ela no YouTube, e não percebe o quanto que nós, como Davi, precisamos de misericórdia. Eu sei que você sabe que, como eu e como Davi, é um pecador. Talvez se você não peca, você é uma pessoa muito privilegiada, mas a maioria dos casos não é assim. Nós precisamos hoje, do mesmo jeito que Davi precisou de misericórdia e precisou da bondade de Deus, nós também precisamos de misericórdia, de ternura e de bondade. Porque se Deus fosse julgar a nós com as nossas próprias ações e merecimentos, Ele com certeza nos condenaria. Porque nós, como Davi, nascemos na culpa. A gente entende isso teologicamente como concupiscência, que é aquilo que nós herdamos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Se nós fôssemos julgados simplesmente por aquilo que somos lá no nosso nascimento e por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, com certeza não sobraria nenhum de nós. Todos nós seríamos condenados, mas Deus é misericórdia. E é esse atributo que hoje Deus está clamando de Deus para com a vida dele. É o que Davi está pedindo: ei, Senhor, diante de tanto pecado, e era justo que eu fosse condenado, não lembra de mim de qualquer jeito, lembra com a tua misericórdia, não olhe os pecados da minha juventude. E eu quero começar dizendo para você que da mesma forma que Deus, Ele me perdoa, da mesma forma que Deus, Ele perdoou Davi, da mesma forma que Deus, Ele perdoa você, nós precisamos perdoar os nossos irmãos. A mensagem desse antes tarde do que nunca, até virar o ano de 2020 para 2021 é: antes tarde do que nunca, perdoe. Você precisa perdoar. Não porque você precisa viver uma vida, não, gente. Porque o perdão, ele não é utópico. O perdão, ele não é simplesmente algo que, não, qualquer um pode desculpar. Não, o perdão é algo genuíno. Nós perdoamos porque Deus nos perdoou. A vida comum do relacionamento interpessoal, de pessoa a pessoa, de família para família, sempre é algo difícil. A coisa mais difícil de se lidar nos dias de hoje e em todos os séculos da humanidade é lidar com pessoas, porque as pessoas são diferentes. Eu sou diferente de você, você é diferente de mim. Então preste atenção numa coisa: na vida em comunidade, na vida fraterna, aquilo que é a convivência um do outro, e isso acontece dentro da sua casa, por exemplo, com seu pai, com você, com seus irmãos, é um irmão afiando o outro irmão. Nós temos que nos afiar um ao outro, e é por isso a necessidade do perdão. É por isso que nós precisamos perdoar. Nós precisamos perdoar porque Deus nos perdoou como Ele perdoou Davi. Ele nos está nos ensinando hoje de que não tem como você dizer que ama a Deus, aquele que você não vê, e isso diz a carta de 1 João capítulo 4, não tem como você dizer que você ama a Deus que é invisível, que você não vê, e odeia o seu irmão, a quem você vê, quem você enxerga, e que você não ama Ele.
Então nós precisamos, preste atenção nisso que eu estou te falando, nós precisamos perdoar. Você precisa perdoar, porque do mesmo jeito que Deus te perdoou, você precisa perdoar o seu irmão. E por que nós precisamos perdoar? Você lembra de Mateus capítulo 18, versículo 21? Olha o que diz aqui, ó. Mateus capítulo 18, versículo 21, diz assim, preste atenção no que diz aqui. Então, Pedro dirigiu-se a Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: 70 vezes 7. O 70 vezes 7 não é 340, né? A conta, não sei, talvez eu esteja errado, né? Se eu estiver errado, me corrija aí nos comentários, não tem problema. Mas preste atenção, não é 70 vezes 7, literalmente falando, não. 7 na Bíblia significa o número da perfeição. Então quando Jesus ensina, perdoe 70 vezes 7, você precisa perdoar sempre. E por que nós precisamos perdoar? Ah, Natan, mas você não sabe o que aquela pessoa fez comigo, o que ela fez para mim. Eu quero te dizer uma coisa, e nós, o que fizemos com Deus? A gente perdoa, meu irmão. Sabe por que você tem que perdoar? Porque você não aguenta viver uma vida infeliz. Você precisa perdoar para ser feliz. Você precisa perdoar para se libertar disso que te aprisiona, que é o ódio, que é a falta de amor para com o próximo. Jesus ensinou em Mateus capítulo 5, diferente do que nós temos feito hoje em dia. Jesus ensinou o seguinte: orai pelos vossos inimigos, orai por aqueles que vos maltratam, por aqueles que vos caluniam, falam mal de vocês. É essas pessoas que vocês têm que amar, que vocês têm que orar por elas. Aí eu tenho certeza que alguém chegou para Jesus e falou assim: Senhor, não posso só perdoar quem me ama? E Jesus, ele respondeu daquele jeito dele maravilhoso: se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa vocês vão ter? Gente, não se iludam. Nós perdoamos o nosso próximo porque Deus nos perdoou. Como que você reza no Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Como é que você tem a coragem de rezar uma oração como essa, pedindo para que Deus te perdoe se você não perdoa aquele que te feriu? Eu sei que às vezes a pessoa fez uma coisa para você que é muito grave, que é muito séria, mas preste atenção no que eu vou te falar. Quando nós perdoamos, é porque nós estamos nos libertando. Nós estamos vivendo na prática aquilo que Jesus ensinou. Porque do mesmo jeito, atenção a isso aqui que eu estou falando, do mesmo jeito que Davi, ele pediu perdão a Deus, pediu para que Deus olhasse para ele com ternura, com misericórdia, com benevolência, e não olhasse os pecados que ele tinha cometido na juventude e no meio do percurso. É assim que nós devemos também ter a capacidade de perdoar aquele que nos feriu. Quando nós pecamos, nós ferimos o coração de Deus e sempre vamos até Ele que nem Davi: Senhor, lembra-te de mim com misericórdia, não olhe os meus pecados, não olhe as minhas ofensas para contigo. E é desse mesmo jeito que a gente tem que pedir perdão, é desse mesmo jeito que a gente tem que perdoar, porque senão a gente vai estar vivendo uma mentira. Porque senão tudo aquilo que Jesus ensinou e tudo aquilo que nós dizemos ou deixamos de dizer na igreja é falso. Você precisa perdoar para ser feliz. Você precisa perdoar porque Deus, Ele colocou no seu coração uma capacidade de amar até aqueles que te ofenderam. Foi Jesus, no alto da cruz, que olhando para os seus algozes, aqueles que o matavam, os seus assassinos, e dizendo ao Pai: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, ele tem a capacidade de entregar no alto da sua dor aquilo que ele tem de mais amor, que é o perdão. E se nós dizemos que somos cristãos de verdade, não tem como a gente viver uma vida diferente daquele que é nosso modelo.
1 João 2,6. Aquele que diz permanecer nele deve viver como ele viveu. Ah, Natan, mas é impossível perdoar. Será que era impossível perdoar? 1 Coríntios 10,13. Deus é fiel e Ele não pede algo para você que você é incapaz de realizar. Ah, Natan, mas aquela pessoa ela não merece o meu perdão. E por acaso nós merecemos o perdão que Deus nos deu na cruz? Ah, Natan, mas o que vão falar de mim por aí se eu perdoar aquela pessoa? Vão dizer que você é um cristão, um seguidor de Jesus de verdade. Aí você vai dizer assim: tá, Natan, mas e a minha honra? Porque aquela pessoa me humilhou, me maltratou. Agora eu vou tratar ela com benevolência de novo? E a minha honra vai para o lixo? A maior honra de um cristão é imitar o seu Senhor. E se Jesus Cristo perdoou aqueles que o mataram, nós também temos que perdoar aqueles que nos feriram, nos ofenderam e nos maltrataram. Natan, mas é muito difícil. Eu lembro uma vez que eu estava numa missão em Minas Gerais, e nós no momento de oração ministrávamos um momento de perdão fortíssimo. E Deus revelou ao meu coração e eu gritei no meio do povo dizendo assim: existe um jovem aqui, que uma pessoa de dentro da sua casa tem ferido muito a sua mãe, maltratado ela. E Jesus me falava até de agressão física. E eu gritei na mesma hora dizendo naquela ministração: você que está aqui dentro e precisa perdoar essa pessoa que tem maltratado a sua mãe, em nome de Jesus, perdoe agora. Quando eu disse o agora, essa pessoa deu um grito no meio da igreja. Deu um grito no meio da igreja, porque ela estava sendo liberta do perdão. Aquele jovem que era um rapaz, ele veio dizer para mim que quem maltratava a mãe dele era o pai dele. E ele precisou perdoar o pai dele, de bater na mãe dele, de humilhar a mãe dele, de trair a mãe dele, de ferir a mãe dele. Uma ferida tão profunda como essa. Mas ele disse que depois daquele momento de perdão, daquele grito, daquela libertação, ele começou a viver uma vida mais feliz. Porque você não perdoa para libertar a pessoa, você perdoa para se libertar. Você não perdoa para fazer o outro feliz, você perdoa para ser feliz. Você está entendendo? Não, eu não vou perdoar aquela pessoa porque eu vou perdoar porque ela precisa ser feliz, eu vou liberar então esse perdão. Não! Você tem que perdoar para você ser feliz. Talvez essa pessoa está pouco se lixando para você. Talvez ela nem lembra mais da sua existência. Quantas vezes eu já encontrei casos e casos assim, de pessoas que tinham mágoas, feridas profundas, falta de perdão profundo, de casos que aconteceram na família 10, 15, 20 anos atrás. E que a pessoa que tinha ferido ela nem sabia do determinado assunto. Mas a pessoa que ficou ferida, magoada, que não liberou o perdão, que não teve a capacidade de chegar e dizer: olha, poxa, naquele momento de o irmão afiando o outro irmão, ali na convivência, você me feriu com uma palavra, porque ela não teve a capacidade de falar isso, ela remoeu durante 10, 15 anos, aquilo que a outra pessoa, o feridor, nem sei se essa palavra existe, mas a pessoa que feriu, nem sabia que tinha feito alguma coisa. Você consegue perdoar. Você consegue ser como Jesus. Guarde uma coisa no seu coração: você foi feito para amar como Jesus amou. Porque do mesmo jeito que Davi pedia misericórdia para Deus, nós também temos que dar a misericórdia para o irmão. Eu termino com uma história. Você acha que é muito difícil perdoar? Talvez você diga assim: não, mas o que fizeram comigo é muito grave. Então escute essa história. Um padre nos Estados Unidos, um dia ele foi atender confissões de presos na cadeia. E chegando lá, ele começou a atender as confissões e tinha um preso que estava no canto e disse: eu não quero me confessar. E o padre perguntou: você é católico? Ele: sou, mas eu não acredito na misericórdia de Deus. E o padre olhou para ele: mas por que, filho? Aí ele falou assim: porque eu cometi um crime que Deus não pode me perdoar. O padre foi, catequizou aquele rapaz e disse: Deus vai perdoar sim, filho. Eu estou terminando com essa história. E o padre falou: então se confesse. E ele resolveu se confessar.
Chegando diante do padre, aquele homem que estava preso começou a dizer: numa certa época eu fui e assassinei um homem. Eu esquartejei, eu cortei-o em pedaços e coloquei dentro de um saco. O padre perguntou: quando foi isso mais ou menos? Qual era o nome desse homem? Onde que ele morava? E o rapaz disse tudo. No final da confissão, o padre perguntou assim: você se arrependeu daquilo que você fez? E o preso disse assim: padre, eu estou arrependido. Se eu pudesse voltar atrás, eu nunca teria feito aquilo. O padre, olhando para ele, disse: então Deus vai te perdoar, meu filho. Então ele estendeu as mãos, deu absolvição, e no final da confissão disse assim para aquele preso: olha, meu filho, Deus te perdoou. Agora eu vou te perdoar, porque o homem que você fez isso é o meu pai. Olha a capacidade de perdão desse padre, de perdoar o assassino do seu próprio pai. Você consegue perdoar. Você não é tão fraco quanto parece. Perdoe para ser feliz. Antes tarde do que nunca. O ano está acabando. Você precisa ser liberto de uma vez por todas, porque ninguém merece viver escravo da falta de perdão. Se você, como Davi, quer receber misericórdia de Deus e quer que Ele lembre de você com misericórdia, ternura e benevolência, e esqueça os pecados da tua juventude, seja um outro Cristo. E quando alguém te ferir, perdoe. Se alguém te feriu, perdoe. Trate essa pessoa da mesma forma que Deus te trata. Porque se nós somos a igreja, um corpo místico em que Cristo é a cabeça e nós somos o corpo, a cabeça não vai para um lugar diferente do que vão os membros. Se Cristo nos perdoou, nós também precisamos perdoar. Deus te abençoe.